Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje abrindo, né, a disciplina de materiais modernos e aplicações do Programa de Pós-Graduação em Ciências Materiais aqui de Sorocaba, da UFSCar. E nós temos um convidado hoje aqui muito especial, um amigo meu aí de anos, né, o professor Mauro Santos, hoje professor da Federal do ABC. E a gente vai ter, nesse momento, aí uma apresentação do professor, ele vai trazer aí os aspectos da sua pesquisa e vai poder compartilhar com a gente aí um pouco da sua sabedoria. E no final a gente tem aí um momento de troca, de perguntas, né? Uns 15, 20 minutos aí, vamos ver como é que vai ser. Espero que vocês consigam captar aí e fazer bastante interação aí no final. Então eu vou começar aqui apresentando o professor, né? O professor Mauro, ele é bacharel em Química e tem seu mestrado em Ciências, em Físico-Química e seu doutorado em Ciências pelo Instituto de Química da USP de São Carlos. Atualmente ele é professor associado nível 4, né? Tá, que nem ele comentou, a partir de semana que vem ele já vai ser um professor titular, né? Da UFABC. O Mauro, ele publicou até 132 artigos e possui membro de corpo editorial da revista Eletrocatálises, editou o número especial da Journal of Nanomaterials, tem um prêmio de excelência acadêmica na UFABC, ele já possui 3.358 citações e um índice H36, então é uma pessoa bastante influente aí, com trabalhos bem atuais na área que ele vai falar um pouquinho hoje sobre o seu trabalho, né? Então, o Mauro, fica bem à vontade aí de fazer aí um compartilhamento de tela, estamos aqui para te escutar hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Chico. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui para falar para vocês. Como eu disse para você, não é tão normal a gente conseguir ter essas possibilidades, e a pandemia, alguma coisa de bom que ficou dela foi essa, né? Da gente poder interagir virtualmente com as outras pessoas. Então, agradeço muito mesmo. Bom, então, como vocês observaram, né, o professor Chico me chamou para dar essa palestra. Fiquei muito feliz com isso. Não vou ter mais delongas, porque a gente já perdeu uns 3 minutos, 4 minutos aqui. É sempre bom falar do que a gente trabalha, do que a gente faz, principalmente para os alunos das disciplinas e disciplinas de outra universidade, inclusive. Isso é uma coisa muito boa que surgiu durante a pandemia. De coisas ruins, houve muitas, mas essa foi uma coisa boa. Então, de novo, agradeço mais uma vez e vou começar o meu seminário. Meu seminário, nessa disciplina Materiais Modernos e Aplicações, vocês vão me ver, mas eu não vou ver vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida no final, vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Eu vou falar sobre o uso de materiais avançados de baixo custo, em abundância no Brasil, em células a combustível e degradação de poluentes orgânicos. Como o Chico comentou, eu sou professor associado 4 da Universidade Federal do ABC, visando essa semana ser promovido para titular. Eu espero que tudo dê certo e aconteça da melhor maneira. Bom, falando isso, eu poderia falar para vocês de 3 linhas de pesquisa hoje aqui, né? Materiais não estruturados de baixo custo para uso em células a combustível de baixa temperatura, que é o meu review, que eu publiquei agora faz uma semana. Saiu hoje o número da publicação. Essa é uma das linhas de pesquisa que a gente desenvolve na Universidade Federal do ABC. Materiais não estruturados de baixo custo para a degradação de poluentes emergentes, por meio de processo de oxidação avançada. Então, eu tive esse review aí em cima, em vermelho, na Journal of Electrolytic Chemistry, e agora esse review aqui também, nessa outra área, em degradação de poluentes orgânicos na Chemosphere, em 2022 agora. E um outro review que eu tive no ano passado sobre a aplicação de métodos teóricos para estudo da reação de redução de oxigênio visando a formação de peróxido de hidrogênio. E esse é bem interessante, porque é um estudo teórico, né, de materiais para redução de oxigênio para peróxido de hidrogênio, para a degradação de poluentes também. Eu vou focalizar minha apresentação nessa parte aqui de materiais não estruturados de baixo custo para uso em células a combustível e para degradação de poluentes emergentes orgânicos, certo?
Bom, qual que é o nosso tema da nossa pesquisa? O primeiro tema que eu vou falar aqui é sobre a energia. Então, nós sabemos hoje que o problema sério do nosso mundo, né, é o aquecimento global. E aqui a gente tem uma figura que mostra de maneira bem cabível, né, o aumento de temperatura no mundo relativo à média de 1951 e 1980. Nós temos aí de meio a quase 2 graus de aumento de temperatura até 2019. Isso tem causado uma série de problemas que nós temos observado no nosso mundo. Nós temos visto as queimadas na Europa, a temperatura de 50, 52 graus na Europa. Nós temos visto enchentes no Brasil gigantescas. Nós temos visto tufões, temos visto uma série de outros acontecimentos meteorológicos muito sérios advindos do aquecimento global. Essa parte aqui eu peguei desse Our World in Data, que é muito interessante essa referência. Ainda dentro dessa referência do Our World in Data, nós temos aqui o problema que é sério, né? Por que essa questão do aquecimento global, como a gente colocou no slide anterior, é tão importante? Porque a gente tem observado que o nosso vetor energético, nossa matriz energética, nossa fonte de energia primária, ela está enganada, ela está errada, ela não é essa, não é para ser essa, não deveria ser essa, mas a gente usou durante muito tempo e ainda usa. Nós temos 27% da nossa fonte primária com carbono, 31% com óleo e petróleo, 25% em gás. Então, tudo isso aqui dá 87%. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que toda a energia que nós utilizamos no mundo, hoje, 83% da energia produzida vem de fontes fósseis. Ou seja, apenas 17% vem de fontes renováveis, como a energia nuclear, o vento, a energia solar e outras fontes renováveis que são 0,5%. O que quer dizer que nós colocamos o Brasil, apesar de muitos governantes, né, a gente coloca o Brasil aqui numa posição de destaque no mundo. 45% da energia no Brasil vem de fontes renováveis. Então, isso é muito importante, muito interessante. E o que a gente quer fazer? Continuar com que isso ocorra. Então, a gente está aqui nos outros renováveis, né? Então, dentro dos outros renováveis, o que surge? Surge, por exemplo, as células a combustível de baixa temperatura. E dentro dessas células a combustível de baixa temperatura, a gente tem célula de etanol. Então, a célula de etanol, ela funciona com etanol como no ânodo, como um combustível. E o etanol pode ser oxidado tanto em meio ácido quanto em meio básico. Aqui a gente coloca à esquerda uma célula combustível de etanol em meio básico. Nesse caso, o que ocorre? Nós temos uma célula tradicional em que o eletrólito tem uma membrana aniônica que transporta o H-, temos o cátodo, um cátodo do metal de interesse, ou platina ou paládio com carbono, e o ânodo aqui, um ânodo de paládio carbono ou platina carbono. Transforma o etanol em carbonato e a redução do oxigênio vai para o H-, certo? Aí nós temos aí, fundamentalmente, o ciclo do carbono neutro, ou seja, o bioetanol, porque é fabricado, ele é plantado, né? A partir da cana a gente pode ter o bioetanol. Ele é um combustível que vai para uma célula combustível. Professor, mas por que o senhor coloca uma célula combustível ao invés do carro? A gente não pode queimar o etanol no carro e tudo bem? Tudo ótimo. Nós queimamos o etanol no carro com eficiência de 17%, que é muito baixa. Se nós queimarmos o etanol no carro numa célula combustível, que ainda nós não conseguimos, nós temos uma eficiência teórica de 83% e uma eficiência prática entre 50% e 60%, que é muito mais interessante do que usar um motor de combustão interna, que funciona como uma máquina de Carnot. Então, a gente tem uma célula combustível aqui, a célula combustível gera dióxido de carbono, o dióxido de carbono ele é reabsorvido pelas plantas, e aqui a gente tem um ciclo virtuoso, que é o ciclo do carbono neutro, com o etanol, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas por que não usar o etanol numa célula combustível ácida? Porque nós temos uma série de dificuldades da implementação da célula combustível ácida. Uma delas, que é a mais importante, é o uso de catalisadores que são muito caros,
né? Muito caros de metais raros. Então, esse é um grande problema. E o custo fica muito gigante. Tá? As reações na célula combustível de etanol direto alcalina, elas são essas daqui, ó. São reações relativamente simples, mas são muito importantes para o funcionamento da célula. É importante dizer que a célula combustível, eu não comentei com vocês, mas é um dispositivo que converte a energia química dessas reações aqui, por exemplo, de etanol e de redução de oxigênio, em energia elétrica de maneira totalmente espontânea. Ou seja, a variação de energia livre desse processo, termodinamicamente, é menor que zero. E o potencial dessas células é elevado, tá? O ΔE da célula combustível. Então, no ânodo ocorre a oxidação do etanol, formando CO2. No cátodo ocorre a redução do oxigênio, formando OH-, e a reação global é a combustão eletroquímica do etanol, formando CO2 e água, certo? Se a gente pensar no esquema simplificado das etapas de reação, porque nós não vamos ter fundamentalmente a formação de CO2 diretamente, muito menos a reação para redução de água direto do O2. Nós vamos ter um mecanismo no qual nós observamos aqui que o etanol, se ele fizer uma oxidação de 4 elétrons, ele passa por acetaldeído, que é esse daqui da frente, passa por ácido acético e depois vai chegar ao acetato. E para aqui no acetato, em meio alcalino. Isso se for C2, ou seja, mantiver o carbono sem quebrar a ligação carbono-carbono. Então ele fica como C2. Quando ele quebra a ligação carbono-carbono, ele forma o CH adsorvido ou o CO adsorvido. A partir do CO, ele vai oxidar para CO2, para bicarbonato e carbonato no meio alcalino, claramente. Então, aqui, esse mecanismo nós pegamos no nosso trabalho de 2015, nós publicamos esse trabalho em meio alcalino. Tá? E aqui é uma parte de C1, porque eu quebro a ligação carbono-carbono e transformo em CO. Esse é um dos problemas que nós temos com o etanol, quebrar a ligação carbono-carbono. Professor, mas uma mísera ligação carbono-carbono, ela é complexa de quebrar? É complexa de quebrar. E esse é um grande gargalo que nós temos hoje em dia ainda, no caso da ligação carbono-carbono no etanol. Em meio alcalino, isso é mais rápido, né? Que é o que a gente vai colocar aqui. Então, eu fico muito feliz, né? Vocês não sabem como é que é. Talvez vocês, quando forem professores, vocês vão saber. Eu simplesmente olhei agora no meu e-mail e vi esse número da publicação saindo e falando, puxa vida, já vou poder colocar a publicação para eles agora. E eu estou falando da referência que nós publicamos, que nós dissemos tudo isso aqui. Então é muito gratificante. Não no sentido de chassar muita coisa, no sentido de você ter orgulho daquilo que você faz. Isso é muito legal, tá? Então, olha só, por que trabalhar com células a combustível alcalinas de álcools diretas, como o etanol? Quais são as vantagens? O uso de biocombustível, o custo do eletrocatalisador, porque você pode usar paládio, que anteriormente ele era mais barato que a platina, menos caro, só que você pode diminuir o conteúdo de paládio a quase nada, né? Que isso é uma coisa muito importante, muito interessante. A estabilidade dos eletrocatalisadores é maior em meio alcalino, então não há a corrosão dos metais e eles não aglomeram tanto que em meio ácido. O preço final do produto por essa maneira fica menor. O tempo de vida do dispositivo aumenta também. Ele pode operar a baixas temperaturas, de 0 a 100 graus Celsius, que é o que a gente espera. Não há o crossover. O que é o crossover? É a passagem do material do ânodo para o cátodo. Quando isso ocorre, eu passo, por exemplo, moléculas orgânicas como etanol, metanol, ácido fórmico, formaldeído, etileno glicol, glicerol, para o cátodo. Quando eu faço isso, eu enveneno o cátodo com o material do ânodo, e aí o cátodo deixa de funcionar e não há redução de oxigênio. Então, a cinética também no ânodo e no cátodo é mais rápida em meio alcalino. Isso é muito importante, porque a cinética para redução de oxigênio ela precisa aumentar, porque é um grande gargalo da célula combustível. E o menor sobrepotencial ele existe tanto para a reação de oxidação do etanol, no caso do que nós estamos estudando aqui, quanto para a redução de oxigênio, e isso faz com que o potencial da célula seja maior. Tá? Perfeito. Então, falando agora já dos nossos trabalhos, eu resolvi colocar esse trabalho para vocês,
porque ele é um trabalho que envolve uma coisa muito interessante. Tanto esse trabalho quanto o que nós vamos observar mais à frente, de degradação de poluentes orgânicos, usa apenas a utilização de um material de baixo custo, que é a céria. O Brasil é o segundo maior produtor de cério do mundo. Então, nós precisamos dar uma vazão para esse tipo de estrutura, para esse tipo de elemento. Então, nós resolvemos utilizar a céria nas células a combustível. Qual não foi nossa surpresa? Isso foi muito bom, tanto na célula a combustível quanto na degradação. E por esse motivo, eu resolvi colocar o cério nos dois lugares. Aí você vai falar, professor, mas poderia colocar o nióbio, né? Poderia colocar outro e tal. Mas eu quis colocar um material que é multifuncional, ou seja, ele funciona em célula combustível e funciona também mais para frente na degradação de poluentes orgânicos. Então, esse artigo aqui, ele trata do eletrocutadores de nanobase de céria com nanopartículas de paládio híbridas por aplicação na reação de redução de oxigênio nas reações de oxidação de etanol em meio alcalino, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é saber a composição desses materiais que a gente está desenvolvendo. Então, a gente tem aqui um material que ele é platina 10, nanobase de cério 20, Vulcan, que é carbono 70. Isso aqui é proporção em massa. E paládio 15, cério nanorods 10, Vulcan 75. E aí nós nós estimamos a composição dele por EDS e por ICP-MS. E chegamos em valores muito similares, mas o ICP-MS é o que a gente utiliza porque ela é mais acurada, ela é mais exata e precisa. Então, a gente chegou aí em valores próximos do que a gente esperava, né? Para essa quantidade de paládio, de cério e de Vulcan, né? E aqui nós temos do lado esquerdo a morfologia. É uma estrutura de alta razão de aspecto, que é o comprimento sobre a largura. Então, o comprimento sobre a largura, ela permite nós nos dizermos que é uma alta razão de aspecto. E isso aqui é como se fosse um... É que vocês não vão lembrar, que isso não é da época de vocês, como se fosse um biscuit, né? Ou deditos, né? Só que sem os negocinhos, né? E aqui você tem uma barra de dióxido de cério. Ela ocorre dessa maneira, ela pode estar totalmente junta. E quando a gente coloca em carbono, ela fica separada dessa maneira que vocês estão observando. E essa parte mais clara é o carbono. E essas pontinhas aqui, ó, esses pontinhos são as nanopartículas de paládio, que elas vão estar tanto no carbono quanto na nanobarra, tá? Ah, mas por que usar nanobarra? Altas razões de aspecto possuem defeitos químicos. Estamos na ordem de nanômetros, temos confinamento quântico. O material é totalmente diferente do material tradicional e vai dar propriedades totalmente diferentes a esse material. E usando as nanopartículas de platina, nós temos a possibilidade de platina não, de paládio, a gente tem a possibilidade de colocar essas nanopartículas na nanobarra, o que dá um efeito de sinergia muito interessante, muito importante. Nós fizemos também a estrutura, nós analisamos também a estrutura. Então, a estrutura, nós utilizamos o raio-x aqui e nós observamos que os tamanhos médios de partícula foram da ordem de 4 a 5. Em alguns casos, no caso do paládio Vulcan aqui, tivemos tamanho de partícula de 8,7 nanômetros, né? E nós tivemos aqui, nós não podemos comparar diretamente o tamanho de partícula com o tamanho de cristalito. O tamanho de cristalito tem a ver com a cristalinidade do material. O tamanho de partícula é o tamanho de partícula real da partícula que está lá depositada. E nós fizemos também Raman. E no Raman, a gente não fez o Raman diretamente do paládio e do cério, porque a quantidade é baixa. Mas nós fizemos do Vulcan. O que nós temos observado? E isso é uma coisa nova na literatura, é muito importante salientar para vocês. Nós observamos que a razão ID, da banda ID e IG do carbono, quanto maior essa razão ID e IG, quanto maior o número de defeitos químicos, a razão entre os carbonos sp2 e sp3, nós vamos facilitar ou dificultar a oxidação dos orgânicos. Nós temos observado isso. Temos observado que maior razão ID e IG ocorreu para os materiais com cério, né? Então, para os dois materiais com cério, com 15% de paládio e com 10% de paládio, e com cério 20%, com cério 15%. Então, a gente observa isso, e isso tem um efeito direto na atividade eletrocatalítica.
Aí vamos lá para os resultados eletroquímicos de etanol. Aí vocês vão me dizer, professor, o que é esse resultado eletroquímico? Então, eu vou colocar aqui de uma forma mais didática agora. A gente faz uma voltametria cíclica simples, que vocês devem saber, a maioria de vocês devem estudar eletroquímica. E a gente faz a oxidação daqui, desde -1 até 0,2, volta para -1. E a oxidação do orgânico está aqui, ó. Então, o que a gente observa nessa curva em preto? Uma densidade de corrente de pico muito elevada, com um potencial de início muito baixo. Quanto menor o potencial de início, mais fácil oxidar a molécula, no caso o etanol aqui, sobre essas superfícies. Nós observamos que isso ocorre para o paládio 10, sério nanorods 20 e vulcan 70. Então, nós observamos aqui que o potencial de redução, de oxidação é menos 0,5 volts, que é o menor possível. A maior densidade de corrente de pico, que é 1780. A maior densidade de corrente para cronoamperometria. Aqui a gente mantém o potencial num valor fixo de menos 0,3 volts e oxida a molécula. E observa que ao final de 24 horas, olha só, uma oxidação em 24 horas. Nós temos aqui uma corrente muito maior do que as outras correntes. Para o paládio 10, sério nanorods 20, vulcan 70, para a oxidação do etanol. E esse é o melhor material. E fizemos também uma curva de polarização, no qual a gente consegue estimar a medida da densidade de corrente, de troca. Não sei se vocês já fizeram cinética eletroquímica, mas a densidade de corrente de troca ela está relacionada com a transferência do elétron na fase inicial. Então, quanto maior a densidade de corrente de troca, maior a cinética do processo. Mais rápido se troca elétrons entre a espécie que está em solução e a superfície do eletrodo. E foi o que a gente observou. A gente observou que o I0 foi 0,57, no caso do paládio 10, e aqui a gente normalizou, é uma maneira diferente de fazer, que a gente não colocou aqui, mas a gente normalizou pela quantidade de paládio, e observou que o normalizado fica 1,04 ampere por centímetro a -2, o que é a maior cinética para todos esses materiais que nós utilizamos. Ou seja, o material é extremamente interessante e importante para esse sistema. E nós fizemos também, nessa parte, nós fizemos essa parte de oxidação de etanol e fizemos essa parte aqui de redução do oxigênio. Aí vocês vão perguntar, professor, o que é essa curva aí que você está mostrando? Essa curva que eu estou mostrando, ela é uma curva de... nós temos aqui a reação de redução de oxigênio. Então, nós observamos aqui que ocorre a redução de oxigênio aqui, nessa região, para 4 elétrons, e com o carbono ocorre uma reação de redução de oxigênio para 2 elétrons. Esse aqui é o disco, e esse aqui é o anel. E esse disco-anel, o disco-anel está rodando, né? Ele fica rodando. Então, o que a gente observa? Quanto maior a quantidade de peróxido de hidrogênio formada, maior a corrente do anel, porque o anel ele permite coletar o peróxido de hidrogênio. A água não coleta. Então, se a corrente aqui é baixa, significa que a quantidade de água formada é alta. O que a gente observou? No azul, que é o carbono, que forma peróxido de hidrogênio quase totalmente, a gente tem uma grande quantidade de peróxido de hidrogênio formada no anel, né? No caso dessas outras curvas, a gente tem uma quantidade de peróxido de hidrogênio praticamente muito baixa. Isso ocorre para todas as curvas, inclusive a do paládio 10 e paládio 15 aqui, ó, dos materiais com sério. Por quê? Porque eu tenho uma transferência de elétrons, como a gente está observando aqui embaixo nessa tabela, que tem um número de elétrons muito alto, próximo de 4 elétrons, assim como a platina. O que nos indica que os materiais com paládio sério são muito bons e têm uma quantidade menor de paládio para serem utilizados para redução de oxigênio. Tá? E para finalizar nessa parte toda desse artigo, o que a gente observa é que nós fizemos uma curva de densidade de potência em função da densidade de corrente e potencial em função da densidade de corrente, que essa é a curva, que nos dá, basicamente, se o dispositivo ele é bom para retirar trabalho elétrico útil ou não. E o que nós observamos foi que essa curva em vermelho, que é paládio 10, sério nanorods 20, vulcan 70, ela é a melhor, porque a densidade de potência é a maior da célula, comparada com o paládio. Olha só a diferença aqui em relação ao paládio
paládio carbono e platina carbono no ânodo e no cátodo, respectivamente. Então, olha só. Então, como eu estava falando, essa curva de densidade de potência é o mais importante da célula combustível para mostrar que a célula combustível é o melhor dispositivo para determinado material. Então, no caso do cátodo do ânodo, nós observamos aqui que o cátodo do paládio 10 sério nanorods e o ânodo nós utilizamos o paládio sério no ânodo e no cátodo. Só que ao invés de a gente diminuir o conteúdo de paládio, a gente fez 1 miligrama de paládio por centímetro quadrado, tanto no caso quanto no outro. Tanto no caso básico, que é essa curva em preto, quanto no vermelho. E a gente observou que a gente consegue absorver, utilizar melhor a quantidade de paládio quando a gente coloca o sério. Porque é 3 vezes e meia mais a densidade de potência do que no dispositivo com paládio carbono e com platina carbono. Mas por que isso ocorre? Isso ocorre porque tanto a redução de oxigênio quanto a oxidação de etanol ela é mais efetiva. A oxidação de etanol, a gente quer que ela vá para carbonato, porque aí nós temos 12 elétrons transferidos. Então, nós observamos aí que vai ser aqui 65% de formação de carbonato no ânodo de paládio 10, sério nanorods 20 e vulcan 70. Exatamente porque eu estou extraindo mais elétrons e extraindo mais energia elétrica desse processo. Então, tanto na redução de oxigênio quanto na oxidação, nós vamos ter isso aí. Então, por esse motivo que nós temos uma densidade de potência tão maior, porque eu estou transferência de elétrons com 12 elétrons, redução de oxigênio mais efetiva. E nós fizemos uma comparação com os outros materiais da literatura e chegamos à conclusão que nós tivemos uma densidade de potência muito maior, 65 miliwatts por centímetro quadrado. Isso aqui está no estado da arte, tá? Das células a combustível alcalinas. Que nós comparamos com artigos similares e com condições similares e temos a maior densidade de potência, tá? Por que os eletrocassadores híbridos de paládio sério são melhores? Eles apresentam maior estabilidade, menor potencial de CO stripping, que nós não colocamos aqui, que é quanto menor a oxidação do CO, melhor é o eletrocatalisador, menos envenenamento do eletrocatalisador, maior potencial de circuito aberto, maior densidade de potência, menor quantidade de paládio, maior formação de carbonato, uma facilitação da absorção de oxigênio por sítios onde a ligação de oxigênio se quebra formando água, que é quando o oxigênio adsorve na superfície da partícula. Quando ele absorve lá, o que vai acontecer? Se ele ficar como O2, ele não vai para a água, ele vai para peróxido de hidrogênio. Então, ele absorve lá no paládio junto com o sério e ele quebra a molécula de oxigênio, e aí ele vai para a água. Todas as melhores características que nós observamos foi no mesmo material. E nós utilizamos aqui, o que não é comum, o paládio nanorods num lugar e no outro. E qual é a justificativa? A justificativa é que as espécies oxidróxido no XPS e FTIR, a gente teve mais dessas espécies. Essas espécies são responsáveis pela oxidação dos intermediários absorvidos. Os defeitos favorecem a absorção das espécies e facilitam a atividade eletrocatalítica. A estrutura permite nós dizermos que nós temos materiais oxofílicos, como o sério, que ele oxida as moléculas que estão absorvidas no paládio de maneira muito mais rápida, né? Além da alta razão de aspecto, são os defeitos químicos que favorecem a quebra da ligação carbono-carbono. A hidrofilicidade, que é o ângulo de contato, que nós não comentamos aqui, mas nós fizemos. Quanto mais hidrofílica a superfície, maior o mecanismo bifuncional, que seria a oxidação das espécies intermediárias na superfície do paládio, a partir de espécies OH do sério. Não formamos liga aqui. E tivemos a maior densidade de corrente de troca, que é justamente a cinética do processo, que é mais efetiva. Partindo agora para a segunda parte do nosso seminário, talvez eu vá levar 1h10 aí, viu, Chico? Talvez vai levar um tempo maior aí, por causa das paradas, viu? Desculpa aí, viu? Não, tranquilo. Vai lá, vamos embora. Tá bom. Então, agora eu vou para a parte de águas. Então, eu fiz a parte de célula combustível, comentei com vocês tudo que nós tínhamos ali. Só para finalizar, antes de começar a parte de águas, nós temos um trabalho muito forte na parte de célula combustível, no sentido de diminuir a quantidade de paládio também.
Então, nós temos um artigo que a gente diminuiu em 90% a quantidade de paládio. Aí vocês vão falar, mas por que o senhor não colocou esse? Eu não coloquei esse porque eu queria fazer o gancho do cério como um material multifuncional, que foi na célula combustível e agora vai ser na degradação de poluentes orgânicos. Então, a gente sabe que no mundo, a gente tem 97% de água salgada. Dessa água salgada, dessa água toda, apenas 3% é água doce, 79% está em geleiras, subterrâneas são 20%, superficial é 1%. Então, dessa superficial aqui, a gente tem muito pouca água. Então, quando a gente fala para realmente guardar água, economizar água, é fundamental. Isso é no mundo inteiro. Você tem ideia, uma criança morre a cada 90 segundos por consequência de falta ou da péssima qualidade da água. E há doenças relacionadas à água que atingem mais de 1,5 milhões de pessoas no mundo por ano. E essa água de 1% superficial aqui, ainda a gente faz o seguinte, a gente degrada o meio ambiente e faz um descarte de resíduos para o meio ambiente muito importante, infelizmente, que simplesmente vai o esgoto, vai o resíduo industrial, vai todo tipo de resíduo para a água, que é essa pequena água superficial que nós temos. Então, em termos de poluentes emergentes, que a gente pode trabalhar para minimizar ou mitigar essa degradação do meio ambiente com essa água que vai ser transformada em esgoto ou resíduo de indústrias, a gente tem os fármacos, produtos de higiene pessoal, combustíveis, surfactantes, herbicidas, pesticidas. Eu poderia colocar uma classe de poluentes aqui gigantesca. E tem uma emissão dos locais de produção muito grande. Então, já lá na produção da indústria, você tem a emissão desses poluentes. Tem uma eliminação direta também de fármacos vencidos. Há farmácias que você coloca o fármaco vencido lá, tanto a caixinha quanto os comprimidos. Mas as pessoas não costumam fazer isso. Elas pegam e colocam no lixo comum. A excreção após a sua administração também é importante. Então, aqui eu coloquei uma molécula modelo. Eu poderia trabalhar com outras moléculas, né? Com herbicidas, com pesticidas, com surfactantes, com combustíveis, com outras moléculas. Nós colocamos o paracetamol. E o paracetamol é de uso muito usual, muito claro para todo mundo, né? Na Europa, a legislação fala que nós temos que ter menos que 6 microgramas por litro, e nos Estados Unidos 10 microgramas por litro. E aqui é importante a gente salientar que a remoção em estação de tratamento de esgoto ela é ineficaz para o paracetamol. Tá? E aí o que a gente faz então? A gente usa processos eletroquímicos de oxidação avançados para oxidar esses combustíveis. Então, esses combustíveis ou esses poluentes emergentes. Então, o que a gente utiliza? A gente tem um eletrodo, por exemplo, de diamante dopado com boro, ou de platina, ou de irídio, ou um ano de dimensionamento estável. Ele gera espécies OH. Essas espécies OH atacam o poluente e transformam esse poluente em CO2 em água. Essa seria a oxidação direta. Tá? Os processos eletrofêton e fotoeletrofêton são oxidações indiretas. O que acontece aqui? O peróxido de hidrogênio ele é inserido no meio reacional, então ele é eletrogerado pela reação de redução do oxigênio, e o foto, né, que seria, por exemplo, a radiação UV ou a energia solar, aumenta a produção de radicais de hidroxila. Então, o OH ponto ele é formado pela reação de Fenton, que é essa reação aqui embaixo. Ferro 2 vai gerar o OH ponto, e pelo eletrofêton, o H2O2 gerado eletroquimicamente vai a OH ponto, e por fotoeletrofêton. O H2O2 eletrogerado mais a energia dada da radiação UV ou a energia solar, e tem um processo chamado fotoeletrofêton que aumenta a produção do OH ponto. E esse OH ponto é capaz de mineralizar diversos compostos orgânicos, em CO2 e água e sais inorgânicos. Tá? Esse também, então, é um artigo que nós publicamos em 2018. Aquele artigo que nós falamos agora há pouco foi em 2021. Esse artigo foi em 2018, que seriam uma estrutura de alta razão de aspecto de séries suportados em carbono para eletrogeração de peróxido de hidrogênio. E o que foi legal? Nós não sabíamos como fazer, então nós fomos fazer. Pegamos um método da literatura e fomos fazer. Tem
um reator hidrotérmico, que a gente tem o sério junto com um procedimento que leva 100 graus Celsius por 24 horas, fizemos lavagens, foi seco a 80 graus Celsius por 10 horas, calcinou em 500 graus Celsius por 3 horas. Temos aqui as nanorods de sério em microscopia eletrônica de varredura. E depois nós fizemos a quantidade relativa das nanobarras em função da razão de aspecto. E observamos que nós tivemos uma razão de aspecto muito boa em comprimento e largura, que foi o comprimento médio de 120 nanômetros e largura média de 12 nanômetros. E tivemos partículas com razão de aspecto aí de 1 a 16, né? Que foi mais ou menos aqui de 10 a 11 nanômetros. Que essas não são tóxicas. Então isso é importante. Nós não estamos trabalhando com meio celular, então não interessa muito para nós essa morte celular, nesse caso aqui do sério, tá? E aí a gente foi pôr a nanobarra no carbono, que essas facetas todas aqui são o carbono. E a gente observou que, fazendo um procedimento simples de colocar o vulcan nas nanobarras, com água destilada, com agitação contínua e banho ultrassônico, nós conseguimos chegar no pó de carbono com as nanobarras de dióxido de sério, tá? Aí nós caracterizamos fisicamente por difração de raio-x, com várias proporções de dióxido de sério, com 1%, 2,5%, 4%, 5,5% e 10%. Calculamos o ângulo de contato. O ângulo de contato ele é o seguinte: imagine uma superfície, imagine uma gota. Se a gota tiver um ângulo de contato muito alto, significa que ela não interage com a superfície, então ela tem uma hidrofilicidade baixa. Se o ângulo de contato da gota for muito baixo, significa que a gota praticamente fica como uma superfície. Então aí eu tenho uma hidrofilicidade mais alta, que é o que acontece aqui nas nanobarras de dióxido de sério, 1% em carbono. E aqui nós vamos ter aqui, ó, a porcentagem de dióxido de sério formada, que é mais ou menos aquela que nós colocamos nominalmente, de 1, 2,5, 4, 5,5 e 10% em carbono. E aqui, só para fixar para vocês, a gente utilizou também a técnica de disco anel rotatório, que é mais ou menos assim, ó. Você tem um eletrodo de referência aqui, tem um contra-eletrodo de platina, tem um disco anel de carbono ouro aqui, e ele fica rodando. Ele roda aqui. Quando ele roda, o que acontece? Primeiro, ele reduz o oxigênio para OH- e meio alcalino, ou para HO2-, que é o íon hidroxiperoxil. Esse íon hidroxiperoxil ele vai ser coletado no anel. E é isso que eu quero medir, o quanto de peróxido que se forma. Que, na verdade, aqui nós estamos medindo o hidroxiperoxil, porque nós estamos trabalhando em meio básico. Mas se fosse meio ácido, seria o H2O2. Então, quanto mais HO2- a gente coletar no anel, mais é formado do peróxido de hidrogênio em meio ácido. Tá? E é o que a gente observa. Maiores as correntes aqui, maior a quantidade de peróxido de hidrogênio formado. A partir do HO2-. A gente só sabe que formou HO2-. Mas a gente transpõe para o meio ácido e indica que o peróxido de hidrogênio se formou. E isso é facilmente factível de ser feito. E a gente observa que nós vamos ter aqui, para 1% de nanorods de séria, nós vamos ter uma porcentagem aqui de formação de peróxido muito elevada, em comparação com todos os outros materiais. E é isso que a gente quer. Quanto maior o peróxido formado, maior o H ponto formado e maior a degradação dos poluentes orgânicos. Tá? Então, olha só. Calculando o número de elétrons transferidos e a taxa de conversão de O2 em água, o Vulcan, que é o material base, ele tem uma área de 232 metros quadrados por grama, enquanto que o nanobarras de dióxido de sério carbono tem 230 metros quadrados por grama. Nós fizemos isso por BT. E nós chegamos à conclusão que, olha só que bonito isso aqui. Com 1% apenas de nanobarras em carbono, nós temos 95% de peróxido produzido. É altamente seletivo para produzir o peróxido e, obviamente, muito bom para a gente utilizar como eletrodo de difusão de gás para degradar poluentes orgânicos. Aí nós fizemos isso aqui de maneira microscópica, com eletrodo de disco anel rotatório. Aí nós fizemos de maneira macroscópica na mineralização do paracetamol usando eletrodos de difusão de gás, né? Usando essas alta razão de aspecto de nanoestruturas, dióxido de sério e carbono.
Aí vocês vão falar, professor, mas o carbono já não é tão barato, por que o senhor vai usar o óxido de sério? Porque o óxido de sério ele mudou totalmente as propriedades do carbono e fez o carbono sair de 50% de produção de peróxido para 95% de produção de peróxido. Isso é muito importante do ponto de vista da degradação do poluente orgânico. Aí nós fazemos essas pequenas bolachinhas aqui, ó, que elas são do EDG, eletrodo de difusão de gás, que é carbono, que tem poros, e aí o gás difunde por dentro dele, e com a presença do óxido de sério, da nanobase de óxido de sério, e aquele que é o vulcan, que é o material de carbono base. Aqui entra o oxigênio para reduzir, para gerar peróxido de hidrogênio. Essas borbulhadinhas aqui são de peróxido de hidrogênio. Eletrodo de referência de prata, cloreto de prata. Aqui tem um contra-eletrodo de platina ou de diamante dopado com boro, que são ativos para a produção de peróxido, para a produção de OH ponto também, e uma serpentina para controlar a temperatura. Isso pode ser feito em meio aberto, não precisa ser feito em meio fechado. Aí nós fizemos a eletrólise. A gente fez uma eletrólise e aí a gente calculou que em menos 1,5 volts nós chegamos num aumento de 70% na produção de peróxido em relação ao carbono vulcan, né? O que é grande. Em menos 2,7 volts nós chegamos num aumento de 200%. Só que nós estamos usando um potencial muito elevado. Então o custo fica mais elevado. E daí a gente foi fazer o quê? O consumo energético. Então nós observamos aqui que no consumo energético em função do potencial aplicado, que em menos 1,5 volts a gente teve um consumo, um compromisso entre o consumo mais baixo do que no preto aqui, ó. O preto é no EDG de Vulcan, o vermelho é no EDG de sério. Um compromisso entre essas duas coisas melhor do que para menos 2,7 volts. Só que menos 2,7 volts a gente tem um consumo energético maior, então é complicado. A gente pode degradar mais a matéria orgânica usando menos 2,7 volts por causa do potencial, só que o consumo é mais elevado. Então a gente teve uma redução do consumo energético usando menos 1,5 volts de 45%. Já em menos 2,7 volts, 59%. Em relação aos outros potenciais. Só que ele é um potencial muito elevado, então o gasto é maior. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E usando o DDB, tanto 2.500 ppm como ânodo, quanto o DDB 5.000 ppm como ânodo, a gente teve aqui um consumo energético similar, de 18 para 20, uma eficiência de corrente de 40 para 35,5, que é relativamente parecida. Então não tem grandes diferenças entre o DDB de 2.500 e o DDB de 5.000. Só que o DDB de 2.500 é mais barato, então vamos usar o DDB de 2.500, né? E o DDB é caro. Aí vocês vão falar, professor, mas o senhor está estudando o DDB como ânodo? O DDB também não é ativo para oxidação de degradação de poluentes orgânicos? Sim, ele é ativo, por esse motivo que a gente está utilizando. Então a gente utiliza um lado, que é o cátodo, que gera peróxido de hidrogênio, depois o OH ponto, com fotoeletrofento, e do outro lado a gente maximiza a quantidade de OH ponto formado, porque a gente está gerando OH ponto a partir do DDB, tá? E aqui a gente tem as várias quantidades de carbono orgânico total em função do tempo de eletrólise. Nós fizemos eletrólise aqui de 360 minutos, de 6 horas. E o que é mais importante de tudo isso, a gente observar que com o processo fotoeletrofento, em que a gente usou energia ultravioleta, o eletrofênton para produzir o peróxido de hidrogênio e o fênton, como a reação de fênton para produzir o OH ponto, a gente teve praticamente 99% de degradação do poluente orgânico por essa medida de COT. Aí se vocês vão de carbono orgânico total, aí vocês vão perguntar, professor, quanto que o senhor colocou de paracetamol? 157 miligramas por litro. Isso é uma quantidade gigantesca. Em estação de tratamento de esgoto, você tem, às vezes, pode ter 15, 14, sei lá, não sei exatamente. Mas você tem uma quantidade muito mais baixa do que 157 miligramas por litro. E a gente consegue degradar de maneira extremamente eficiente esse sistema aí. E aqui no final, a gente tem a taxa de mineralização só pela oxidação anódica, usando platina como ânodo, é de 10 a 24% em menos 1,5 e menos 2,7. Com o fotoeletrofênton, a gente tem 82,2 e 86,2, o que já é elevado com platina.
Mas quando a gente coloca um eletrodo ativo, que é o DDB, a gente chega, por exemplo, em 98,4% de degradação por fotoeletrofento, usando o quê? Usando 1 milimolar de ferro, né? A gente pode usar mais ou menos ferro. A gente usou o ferro aqui, 1 milimolar. E a gente chega praticamente a quase totalidade da degradação do poluente orgânico. Lembrando que o diamante dopado com boro, ele forma o H ponto nele, e esse OH ponto ajuda o cátodo, que é uma medida indireta para a produção do peróxido. Então, nos dois eletrodos, tanto no ânodo quanto no cátodo, você está agindo para degradar os poluentes orgânicos. Tá? E aqui, para finalizar, uma coisa extremamente importante, pela resolução CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, 430 de 2011, o limite máximo de paracetamol em efluentes tem que ser de 15 miligramas por litro, ou 0,27 milimol por litro. Com a nossa degradação de 99% aproximadamente daquilo que a gente colocou, que vocês devem lembrar, foi só um instantinho. Ele foi para frente, só um instantinho. Aqui, ó, nós degradamos 157 miligramas por litro, 99% disso vai dar 1,7 miligramas por litro, né? Então, olha só. Eu bati no aqui. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí muito menos do que 15 miligramas por litro, que é o que a gente desejava mesmo, né? Ah, professor, mas só poderia fazer isso de outra maneira? Poderia. O certo seria fazer o paracetamol junto com uma série de interferentes, e isso é um trabalho para depois, né? Então, em menos 1,5 volts, a gente tem um 92% praticamente de taxa de mineralização do paracetamol. Em menos 2,5 volts, nós vamos ter 2,7 volts, nós vamos ter os quase 99% de mineralização. Só que, se você trabalhar com 92%, você já chega nos limites do CONAMA. Então, ou você utiliza para degradar totalmente, praticamente tudo, ou você utiliza uma energia menor, um gasto menor, e chega num nível aceitável que você pode descartar o efluente. Tá? Então, a gente chega aqui para terminar a apresentação, como que os nanobarras de óxido de células mostraram-se mais eficientes e seletivos que o Vulcan para a eletrogeração de peróxido. O melhor eletrocatalisador foi de 1% de nanobarras de óxido de célio e carbono, que é mais hidrofílico. Então, quando eu falo mais hidrofílico, aí vocês falam, professor, mas mais hidrofílico ajuda no quê? Quando o oxigênio vai absorver na superfície, o oxigênio ele permanece como um O2. Então, ele fica mais fácil de formar o H2O2. Então, por isso que o ser mais hidrofílico é melhor para ele. Maior corrente de anel, então, quantidade de peróxido de hidrogênio formado muito maior. Potencial de início mais positivo, energia menor para produzir o peróxido de hidrogênio. A inclinação da reta eu não coloquei aqui, mas isso aqui tem a ver com o gráfico do Teklevitt, que eu não falei para vocês. Baixa carga de óxido metálico, então eu usei a nanobarras em 1% apenas de nanobarra. O efeito da morfologia, então as nanoestruturas de alta razão de aspecto tiveram um efeito sinérgico aqui com o carbono. Né? E olha só que legal. O EDG do eletrocatalisador de 1% de carbono se mostrou muito superior ao EDG de carbono Vulcan. Tanto na eletrogeração do peróxido de hidrogênio, quanto na degradação, que foi a melhor em menos 2,7 volts de prata cloreto de prata para o EDG de sério. 98,4% mineralizado. Mineralizado é quando você fala que você saiu por exemplo, do poluente e gerou CO2, água e sais inorgânicos. Em 1,5 volts você gasta um consumo energético menor e a eficiência de corrente boa, você poderia usar menos 1,5 ao invés de menos 2,7. E o DDB com ferro, com menor quantidade de ferro, você também chega em 90%. Porque o lodo com ferro também é complicado. Então, você não vai usar tanto ferro para não gerar o lodo com ferro numa estação de tratamento de efluente, né? Então, esse é o grande ponto. Eu queria agradecer a todos os meus alunos. Eu poderia colocar aqui umas 300 fotos deles, mas foram 60 alunos que passaram por mim, né? Queria agradecer meus colaboradores também, que são
por volta de 40, que eu trabalhei na minha vida inteira, então todos eles eu publiquei um ou mais artigos, desses 132. Ao professor Francisco Itrichinho, eu não sei se é assim que soletra, viu, Chico? Mas eu agradeço muito a você ter feito o convite. Peço perdão pelas agruras da apresentação que aconteceram, mas isso já aconteceu comigo em outras ocasiões. Num congresso, apareceu um X vermelho no meio da apresentação. E eu estava numa apresentação presencial, o que não é tão, tão fácil de se resolver. Agradecer ao LEM, ao Programa de Ciência, Tecnologia e Química, ao CCNH, a CAPES, FAPESP, CNPq, INCT de Energia e Meio Ambiente e o BioEM da FAPESP. E a vocês pela paciência aí de aguentar essas agruras da apresentação. Ô, Mauro, muito agradecido pela palestra, muito interessante também. E é bom que tenha dado esses problemas hoje, né? Para você já conseguir correr e arrumar isso para a semana que vem não dar na sua prova de títulos Certinho, titular, né? certinho. Você está fazendo seu MVP aqui, seu mínimo produto viável já aqui, fazendo o teste. Mas muito obrigado pela sua apresentação, foi muito interessante. Assim, eu conhecia pouco do seu trabalho, assim, de forma mais detalhada, como você trouxe, e enriqueceu bastante aí o meu conhecimento com isso. Eu agradeço. Aí, gente, eu não sei como é. Ô, Chico, eu só preciso sair dessa tela agora, que agora deu Vai um pau. lá. Quiser descompartilhar a tela, É esse que é o problema, eu não estou conseguindo, está muito grande aqui a tela. deixa eu ver se eu consigo descompartilhar sua tela. Tem uma vantagem. O programa que eu vou usar do conferência lá na conferência ainda continua grande. Olha, essa birosca desse negócio aqui. Não, mas eu removi a apresentação. Não. Nossa. 11:04 a.m. Materiais Seu computador está dominado. É um bom momento para você ter que fazer agora uma olhada, né? Para semana que vem não acontecer isso. Não vai acontecer, cara. Que é isso, cara. Mas você está conseguindo enxergar a gente? Eu estou conseguindo, mas está muito grande. Eu acho que não sei se eu dou um alt alguma coisa para ficar menor. O zoom, acho que o mouse. Você deve ter dado zoom no Windows, né? Professor, acho que deu zoom automático com o mouse. Tenta segurar o botão Ctrl e roda a bolinha do mouse para trás. Ele vai diminuir a tua tela. É para diminuir, né? Não sei. Se não, clica naqueles 3 pontinhos do lado direito do Google Chrome ali e você consegue ir clicando no zoom. É lado direito superior. Tem os 3 pontinhos lá em cima. Zoom. Aí você diminui o zoom. É no Chrome, né? Então, mas eu tô achando... já tá no menos aqui. Já tá mas eu tô achando que ele deve ter dado zoom no Windows, não no Chrome. Vixe, Mari. Eu acho que é do laptop dele. Deve ter batido alguma coisa, porque eu vi uma voz ali falando. Eu tenho uma de... solução para isso. Eu tenho a solução Bill Gates. A minha solução Bill Gates é eu entrar na sala de novo. Eu ia falar isso agora, entrar e sair de novo. Posso então fazer vai lá. isso? Pode, Rapidinho. a gente tá aqui, te esperando. Ô, Chico, já vou deixar uma pergunta aí. Não sei se você vai abrir para pergunta. Eu vou abrir. Mas eu já deixei a mãozinha aí, então. Tá. Se você quiser, você quer fazer a pergunta pessoalmente, quem quiser, não tiver com a câmera ou com o áudio, quiser escrever a pergunta aí no chat, também pode fazer. Tô vendo que a Rafaela colocou aqui uma perguntinha já também. Eu vou colocar aí na sequência, então, o Henrique, depois a Rafaela. Bill Gates funcionou. Maravilha. O famoso desliga e liga de novo, que funciona na maioria das vezes. Essa parte os engenheiros ainda não conseguem explicar, né? Por que funciona essa solução? Você imagina você tá num foguete, você tem que fazer uma coisa dessa, né? Mas na maioria das vezes funciona. Pessoal, perguntas estão... Olha, tem aqui o Henrique, ele quer fazer uma pergunta, Henrique.
por favor. Pode falar, fica à vontade. Bom, primeiramente, parabéns aí, Mauro. Foi uma aula, confesso que eu não sou tão próximo dessa área de eletroquímica e realmente foi um aprendizado a tua palestra. Minha dúvida vai ficar um pouco mais numa outra ponta que você mencionou lá no começo, das células de combustível. Você falou da eficiência, né? Você comparou com o motor a combustão etanol e comparou com a célula. Eu queria saber o impacto disso e possibilidade disso numa eventual evolução do motor a combustão, analisar isso, ou as aplicações elas são muito diferentes para essas células de combustíveis, como é que ficaria? Porque realmente o motor a combustão ele é bastante inviável, né, pensando nessa forma de efetividade que você comentou. E aí eu queria uma comparação assim na prática, existiria uma possibilidade de substituição? Como é que seria isso? Em termos gerais, a parte teórica da célula combustível de etanol, ou de glicerol, ou de etilenglicol, ou de formaldeído, ou de formol, de qualquer coisa que o valha, ela é factível, mas ela é pouco, assim, do ponto de vista tecnológico, é muito complexa ainda, porque a gente não consegue ter uma densidade de potência tão elevada com a quantidade que a gente vai usar de platina e de paládio ainda. A célula combustível de alcalina, ela está no sentido de melhorar e talvez no futuro, principalmente a célula combustível alcalina, seja uma dessas que poderá vir a ser utilizada num carro. Que é por esse motivo que eu fiz o review. Porque a célula combustível de etanol, ela sendo ácida, o que acontece com ela? Você tem que usar a platina de todo jeito, não tem jeito. E a platina é extremamente cara. É 37, 38 mil dólares por quilo. O paládio, por sua vez, é 85 mil dólares por quilo, que é ainda mais caro. Então, esse é o grande problema. Aí você fala, mas por que as células a combustível de hidrogênio existem e há carros que funcionam com células a combustível de hidrogênio? Porque o hidrogênio tem um apelo muito maior que a geração de água na célula. Então, você tem trem funcionando na Alemanha com célula a combustível de hidrogênio. Então, para você pegar o etanol e colocar no carro e ter uma eficiência de 50%, 60%, por exemplo, você vai ter que vencer a quantidade de platina e de paládio que você tem que colocar. Em 2013, para ser viável, eu teria que ter 0,05 miligramas de platina por centímetro quadrado para uma célula de 5 centímetros quadrados. O que nós tínhamos nessa época era 2 miligramas de platina por centímetro quadrado. Eu fico feliz de falar isso para você. Nós fomos citados nesse review em 2013, como pessoas que conseguiram diminuir bastante o conteúdo de platina na célula ácida. Na célula alcalina, você já consegue, por exemplo, eu não mostrei para vocês, fica para um outro seminário, talvez. Eu vou fazer isso no titular. É disso que eu vou falar no titular. Eu vou dar um spoiler para vocês. Eu vou falar de uma célula que eu diminui 90% o conteúdo de paládio, mantendo a mesma densidade de potência, só com material não estruturado. Aí você fala, professor, mas isso é muito? Isso é muito. É muito. Então, quer dizer, você sai de 1 miligrama de paládio por centímetro quadrado para 0,1. Então, se eu consigo pegar uma célula pequena e transformar isso numa coisa que eu vou colocar uma quantidade de paládio muito baixa, agora, na célula alcalina, e no cátodo eu posso usar um material que não seja por exemplo, de paládio ou de platina, que é o que a gente está fazendo agora, a gente consegue ter, para uma célula de um volume, talvez, do tamanho do que é o stack do hidrogênio, porque é um stack que chama, né? Você tem várias células a combustível juntas, a sua pergunta é muito boa, por isso que eu estou demorando para responder. Então, você tem várias células de combustível sério, uma quantidade gigantesca, e um volume grande para você funcionar. Mas a grande vantagem é que o nome próprio diz, é célula combustível. Você vai colocando combustível e a reação vai acontecendo. E a estabilidade em meio básico é muito alta comparada com o meio ácido. Por isso que, assim, dispositivos como laptops ou mesmo os outros dispositivos aí, eles podem funcionar. Nós fizemos funcionar um CD no laboratório, uma rotação de CD tranquilo no laboratório, só com essa pequenininha.
Então, o grande gargalo agora é diminuir muito a quantidade de paládio e de platina no cátodo. Fazer com que a gente consiga oxidar o mais eficientemente possível o combustível. Ter membranas aniônicas que sejam que diminuam a carbonatação da célula, porque quando gera o carbonato pode ficar parado, e quando ele fica parado, ele para de transferir elétrons. E aí entra agora no projeto que nós vamos mandar para a FAPESP, que a gente vai usar, ao invés do oxigênio, nós vamos usar o peróxido de hidrogênio, que ele tem um potencial muito mais elevado do que o oxigênio, então o ΔE da célula é maior, e ele pode ser feito uma célula alcalina ácida, que é uma coisa extremamente nova. É muito bonito isso. Surgiu em 2005, ficou parado, em 2011 o pessoal aplicou, e agora em 2020 o cara aplicou e publicou em revistão. Você faz o seguinte, você coloca uma parte da célula é alcalina e uma parte da célula é ácida. Você diminui a carbonatação e aumenta o potencial da célula, e aumenta a densidade de potência. Então, você faz tudo isso que eu estou falando, que é diminuir o conteúdo de paládio, diminuir a quantidade de platina, fazer ficar praticamente sem metal nobre e, ao mesmo tempo, não ter, por exemplo, carbonatação, ou diminuir a carbonatação muito. Isso aí faz com que, no futuro, a gente vai conseguir ter um stack gigante de células a combustível alcalinas grudadas, juntas, em série, que você produz muito mais energia e, eventualmente, fazer um carro funcionar com essas células. Muito legal a explicação, professor. Bem focada no custo ali, que é a veia, né, do negócio. É bem legal quando tem essa visão. Não sei se você percebeu, eu estou treinando para responder as perguntas do titular. Boa, vai dar certo, professor. Boa sorte lá também. Obrigadão pela resposta aí. Obrigado. Legal, tem a Rafaela, ela colocou aqui uma pergunta no chat e também vai junto com uma dúvida que eu tenho, então eu vou aproveitar a pergunta dela para fazer na sequência aí, né? Então, ela pergunta assim, como é feita a síntese do eletrocatalisador para células combustíveis e se elas são de fácil obtenção e reprodução em laboratório. É uma dúvida que me surgiu também, assim, na questão da síntese desses materiais, você deu alguns exemplos, né? Como é que é feito esses materiais? Você colocou lá a rota que passa por um reator, onde você cria lá o óxido sério, então tem lá uma forma de mostrar. E depois que você prepara isso, como é que você incorpora isso no eletrodo? Como é que você ancora isso no material condutor? Sim. É uma tinta, né? O que é gerado não é exatamente, é uma dispersão. Uma dispersão é gerada. Essa dispersão gerada, na dispersão, você coloca a dispersão, por exemplo, se for na meia célula, você coloca a dispersão no eletrodo de carbono. E aí você faz uma secagem com o nitrogênio. Você seca com nitrogênio. Quando você faz na célula combustível, você pinta o tecido de carbono com esse material. Pinta o tecido de carbono e depois seca. E aí depois ele vai para dentro da célula. Porque tem uma camada difusora e uma camada catalítica. A camada difusora é o carbono, que está aqui. Ó. O carbono está aqui, por exemplo. Quando você pinta aqui, ó, você gera uma camada catalítica, que vai para dentro da célula. E aí você tem uma outra parte aqui, que é o eletrólito, que é a membrana de Nafion. Depois você tem uma outra camada aqui, que é uma camada catalítica do ânodo ou do cátodo, depende, né? E aqui, de novo, você tem outra camada aqui, que é a camada difusora, que é o carbono. Então é mais ou menos assim. Na meia célula você Isso pinta, aí fica sanduichado, assim, pressionado. é um sanduíche. Isso aí tem que ficar pressionado mesmo, assim. Exatamente. Não é, você tem que apertar e ficar um negócio... Aperta, faz um negócio de metal, entra o oxigênio por um lado, entra o etanol pelo outro e fica assim. É que eu não coloquei a célula, eu devia ter colocado a célula, né? Mas ela é um sanduíche mesmo, que chama MEA, né? Tá. Membrane Electrode Assembly, que é o sanduíche, né? Que chama, né? Entendi.
Tá, esse eletrodo de carbono, ele ele é sólido, É um eletrodo é um tecido de carbono é um sólido. tecido, tá? Interessante. E tem alguma outra forma de sintetizar esses eletrocatalisadores que você não colocou aí? Sintetizar os eletrocatalisadores, você tem várias formas, né? Você tem redução química por boro hidreto, que é a mais comum. Você tem redução química por alguns outros agentes químicos orgânicos, como etileno glicol, como o método ácido fórmico. Você tem métodos hidrotérmicos, você tem métodos percussores poliméricos, você tem método sol-gel, você tem vários métodos bottom-up químicos para fazer isso, né? A gente escolhe, às vezes, os métodos dessa maneira para formar uma nanoestrutura em particular, né? Que nem nós fizemos agora uma nanoestrutura de micro, que na verdade não é uma nanoestrutura, é uma microestrutura. Nós fizemos microcubos de nióbio, né? Porque o nióbio, ele é... Bom, o Brasil é o primeiro produtor de nióbio do mundo, 98,5% de nióbio do mundo. Então a gente falou, a gente tem que aplicar o nosso trabalho nisso. Nós publicamos 6 ou 7 trabalhos de nióbio em célula combustível. E agora nós começamos nessa área de degradação com nióbio. E a gente fez o quê? A gente pegou o nióbio e fez o microcubo do nióbio. E a gente, no trabalho que a gente publicou agora no Journal of Power Sources, o ano passado, a gente colocou o paládio na superfície do microcubo do nióbio. Ele ficar todinho no nióbio, para diminuir a quantidade de paládio. E conseguimos também, dessa maneira, diminuir para 90% do conteúdo também. E estudamos a estabilidade, porque não adianta, né? Você vai falar, você vai fazer isso aí, mas o microcubo não fica estável, o paládio sai e por aí vai. E qual não foi a nossa surpresa? Como não é uma nanoestrutura, uma microestrutura, mesoestrutura, uma estrutura bulk, ela é mais estável que uma nanoestrutura. Então ela não saiu, ela se manteve. E aí a gente publicou no Journal of Power Sources. E esse trabalho em específico, que eu poderia ter falado para vocês também, ele não deu tanto trabalho e me deu um dos maiores prazeres, né? O referee falou assim para nós, né? Puxa vida, o que vocês escreveram aqui é um grande pedaço de ciência. Eu falei, que legal. Pô, isso daí tem que guardar, meu. Não, Você tem que imprimir, cara, isso daí e colocar na sala, porque revisor dá falar isso O meu aluno deu pulo, cara. Meu aluno deu pulo. Ele falou, o revisor falou isso. Normalmente a gente escuta o contrário, né? São coisas muito mais antagônicas sobre trabalhos quando a gente tenta publicar, né? Não, na verdade a gente só leva pau, né? Na verdade. Então, é isso que eu ia falar, né? Tem um desses grupos no Facebook que eu sigo, que eu acho bastante interessante. Tem, assim, cientistas, editores participando, chama-se Reviewer 2 Must Be Stopped. E é fantástico as coisas, que eles colocam lá esse tipo de relato, mas aí é no caso ruim, né? Tipo, o que eu faço? Eles chamam de Reviewer 2, é o segundo revisor, né? Sim. Ele é sempre o cara que vai lá e te acaba, né? Tem uma tirinha, né? Não sei se vocês viram a tirinha. O Reviewer 1 te puxando assim, e o Reviewer 2 com uma... É isso aí. Eu acho que o editor ele já faz assim, ele já separa assim pelo... O nome 2 é o cara que vai falar mal mesmo, né, meu? Ele não é que é o 2, né? É o editor que põe a ordem ali na carta. Muito bom. Tem mais algumas perguntinhas aqui, Mauro. Deixa eu só falar um negócio para o Henrique rapidamente. Ô, Henrique, para você saber como é que é a aplicação em carros, eu fiz uma revisão legal por causa do titular, e é assim, um carro agora, um carro tradicional nos Estados Unidos, está de 20 a 30 mil dólares. Um carro normal. Um carro com célula combustível está de 70 a 80 mil dólares. 3 a 4 vezes mais do que o carro normal. Não tem como, né? Você joga um monte de platina lá dentro, você quer o que mais? E tá mais ou menos naquela taxa que você falou, né? De diminuição que eles pensam, que era mais ou menos de 2 para 0,05, né? Sim. Talvez seja aí que tá a mudança de preço mesmo. O preço vai direto para o valor, né? E tá diretamente ligado com a célula mesmo. Legal, professor.
Vamos para uma próxima perguntinha aqui. O Wilson, ele fez aqui uma pergunta, ele parabenizou aí pela sua apresentação. Aí ele fez 2 perguntinhas aqui. A primeira pergunta: qual o critério que é utilizado para a escolha dos nanomateriais antes de iniciar a pesquisa? E quais as características que o material deve ter? Se você tem aí algumas coisas, se você já deu uma comentada assim de algumas estratégias, mas aí ele pergunta para ver se tem mais alguma coisa. E a segunda pergunta é sobre depois que o poluente é degradado, no caso aí, por exemplo, o paracetamol, o que acontece com os resíduos desse poluente? Eu acho que a pergunta dele é, não sei se o Wilson está aí, se ele quiser complementar, mas eu vou tentar entender assim, será que os resíduos do poluente eles é totalmente mineralizado num processo oxidativo avançado? Ele não pode parar em alguma etapa da oxidação e gerar compostos, não o CO2 final? Tá, eu vou Então, começar pela última, porque eu estou lembrando mais, né? De forma geral, se você fizer uma eletrólise exaustiva, a quantidade de poluentes que são subprodutos é muito menor, ou quase nada, tá? Agora, se você faz uma eletrólise normal, que você acompanha com o tempo, de 2 horas, de 3 horas, alguma coisa nesse sentido, você faz exatamente com menos tempo para você acompanhar os subprodutos que são gerados durante o processo. E isso tem muito. E tem hora que você não consegue, mesmo com 6 horas, degradar subprodutos como ácido oxálico, por exemplo, que ele é extremamente fixo, ele fixa no sistema, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Quando você faz uma eletrólise exaustiva num processo eletroquímico oxidativo avançado bem aplicado, no final você vai mineralizar tudo. Ou quase tudo. E vai restar muito pouco para ser mineralizado. Muito pouco. Agora, se você vai fazendo com o tempo, você vai ter os subprodutos. E uma das áreas nossas é exatamente fazer HPLC-MS para determinar os subprodutos formados durante o processo inteiro, né? E saber em que rotas que você tem que ir para degradar mais, por exemplo, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Essa é a parte da resposta da pergunta que você fez aí. dá 2, né? Isso. Aí a 1 é sobre a estratégia na escolha de nanomateriais antes da pesquisa. A Que estratégia de escolha característica o material precisa ter. a estratégia de teórica para a escolha do material, hoje em dia, ela é engraçado que isso não havia, né? Hoje em dia há. Então, por exemplo, para você escolher um material para redução de oxigênio, ele precisa ter uma das etapas, do ponto de vista teórico, uma das etapas ele precisa facilitar a absorção para peróxido, A absorção do OOH, ele precisa absorver como OOH. E ele precisa rapidamente sair da superfície, porque ele precisa absorver como OH para ele não quebrar o oxigênio e não ir para a água. E ele precisa ser rápido bastante para que não dê tempo dele quebrar, e aí ele pega hidrogênio e vira peróxido. E aí ele vai formar uma quantidade de peróxido gigantesca. Isso do ponto de vista teórico. No outro caso, do ponto de vista da redução de oxigênio, a ideia é você ter o OH, que é o intermediário, que ele fique absorvido, dê tempo da estrutura quebrar a molécula de oxigênio e ele ficar como OO, assim, na superfície do eletrodo, ou do sítio ativo, dos 2 sítios ativos adjacentes. E quando ele fica assim, ele vai formar água, tá? Essa é a estratégia teórica, tá? A estratégia experimental, antigamente, para redução de oxigênio, era aquele elemento que, junto com a platina, modifica a distância interatômica da platina na superfície. Que aí ela faz com que o oxigênio vai absorver num sítio de platina que já está com a distância modificada. E aí, quando ele absorve num sítio de platina que está com a distância modificada, ele vai quebrar mais facilmente a molécula de oxigênio para a água, tá? Essa é a estratégia prática,
Bom, isso para o oxigênio. E aí, obviamente, se você pensar em platina com sítio próximo um do outro, com oxigênio próximo um do outro, se não modificar a energia da platina ou não modificar a superfície da platina, ele vai para o peróxido, ao invés de ir para a água. Então você precisa modificar a energia da platina e a distância entre os átomos de platina para poder fazer com que o O e o O sejam quebrados. Essa era a estratégia prática, antigamente. Agora, para a oxidação de orgânicos. Oxidação de orgânicos, durante muito tempo, o que se pensou foi, não na estrutura especificamente, mas no material. Qual que é a característica geral? Você colocar um material que faça com que haja um esvaziamento da banda D da platina. Se há um esvaziamento da banda D da platina, a transferência de elétrons é muito mais efetiva. Porque a molécula que está oxidando vai deixar os elétrons lá na platina e vai absorver. Tá? Essa é uma parte. Essa é a parte eletrônica. A parte não eletrônica é o mecanismo bifuncional. Você tem que ter a absorção do monóxido de carbono por desidrogenação na platina, e do lado você tem o quê? Você tem espécies oxofílicas, espécies que gerem um OH, em potenciais menos positivos que a platina. Porque a espécie de CO, por exemplo, ela absorve na platina, e a espécie que está do lado pega o OH e reage com o CO que está do lado. E aí oxida para CO2. E libera os sítios da superfície para a molécula que está chegando. A molécula de etanol, por exemplo. Tá? Eu respondi para você, não sei quem me perguntou, mas eu respondi para você da forma mais completa que eu posso responder. Tá? Não, foi bom, porque tendo essa clareza desses aspectos, vamos dizer assim, atômicos, você consegue pensar em estratégias de síntese, que eu acho que Sim. é para onde foi a pergunta, né? Como é que você escolhe os nanomateriais? Sim, mas agora eu esqueci de falar, né? Foi mal que eu te esqueci de falar. Você escolhe o nanomaterial, você escolhe do ponto de vista da estrutura. Então, a estrutura é muito importante. E já existe, teoricamente, alguns trabalhos que mostram que nanobarras, ou que nanocubos, ou que nano. É porque tem cubos, retângulos e triângulos. Em geral é assim. Você tem, no geral, é o cubo, triângulo, o triângulo que é É uma pirâmide? a pirâmide e a nanopartícula esférica nem conta, mas é o cubo, a pirâmide e não é um cubo, é um retângulo, mas é a forma do retângulo, que é mais ou menos assim, que é a fórmula 1, 0, 1, 0, 0 e 1, 1. Tem muitos outros trabalhos com outras superfícies escalonadas, com outros tipos de sistemas. Mas as mais simples, que é possível fazer nanopartículas, são dessa maneira. Já tem estudos que você faz o seguinte, inclusive o estudo da minha aluna Alana foi no sentido de falar que a superfície de série 100 seria a melhor, que são as nanorods, que mostram que a face cristalográfica indica exatamente qual nanoestrutura você utilizar. Agora, a gente pensa da seguinte maneira, não só nessa parte teórica, a gente pensa na parte experimental. Se você já tem aquilo que eu falei para vocês de esvaziar a banda D da platina ou gerar espécies oxofílicas, você vai para esse tipo de nanoestrutura. Você vai para o sério, que já faz isso, você vai para o estanho, que já faz isso, você vai para o nióbio, que já faz isso, né? E aí depois você explora a possibilidade dele ser o metal ou ser o óxido em conjunto com paládio ou platina. Sempre tem que pôr o paládio e a platina. Por enquanto. No caso do material da redução de oxigênio, já há materiais que a gente utiliza que não são iguais à platina carbono. Não adianta, as pessoas podem falar o que for na literatura, eles são bons, são aplicáveis, mas não são iguais à platina, que eles não colocam platina no cátodo. No ânodo,
É muito poucos trabalhos que tem sem paládio e sem platina. Muito poucos. No cátodo A, que eles usam nitrogênio, utilizam flúor, utilizam outros metais, outros materiais que vão junto com o carbono. Aí ele modifica o carbono e aí o próprio carbono deixa de ser o carbono só difusor para difundir como é que chama, os gases e começa a funcionar como um material que vai ser catalisador também. Muito bom. Respondeu aí, Wilson? Guilherme levantou a mão. Vai lá, Guilherme. Pode passar na frente, mancada com o pessoal que já estava aí. É que a pergunta do Rodrigo é uma pergunta bem geral, e aí eu posso usar ela como um fechamento, eu acho. Beleza. Não sei se a sua é geral, é mais específica. Não, é mais específica mesmo, acho que é até mais rápido mesmo. Aqui no grupo de pesquisa, a gente está mais focado em zircônia e zirconato no momento, mas pergunta de quem pode se aventurar com séria no futuro. Na síntese hidrotermal dos nanorods de séria, pelo que eu entendi, a depender da razão de aspecto do produto, pode ter características diferentes, principalmente ali para toxicidade e morte celular. Pensando em uma aplicação que você precisa de uma razão de aspecto específico, a gente consegue direcionar o crescimento da série para algum desses valores maiores ou menores através de parâmetros de reação, variando a temperatura, tempo? Consegue. O que é importante, Guilherme, isso não foi feito ainda, tá? Isso inclusive, pode ser um trabalho a ser publicado. Fazer um trabalho de quimiometria para estudar exatamente os parâmetros de reação num procedimento de síntese, para estudar isso aí, para ver se você consegue chegar no que você quer observar. Porque a gente fez isso no sentido de usar a nanoestrutura. A gente não pensou, olha, vamos usar em célula, vamos ver se tem morte celular, se não tem, se é tóxico, se não é. A gente não pensou nessa possibilidade. Mas se a gente consegue usar a quimiometria e modificar os parâmetros, a gente pode, com certeza, eu tenho quase certeza disso, de que você pode, a partir dos parâmetros de síntese, chegar na nanoestrutura desejada, entendeu? Em termos de razão de aspecto. E isso seria um trabalho bem interessante, que não foi feito ainda. O Giovanni está com a mão levantada, como o Giovanni e o Guilherme são colegas do mesmo grupo, vocês são orientados do Giovanni Mambrini, né? Isso, do Mambrini. Você lembra do Giovanni, Mauro? Giovanni... Foi aluno do Edson Leite? Giovanni com certeza Mambrini. Eu lembro. Eu não estou lembrando agora. Ele estava na cerâmica, estava do outro lado. Não, com certeza a fisionomia é assim, Chico. Agora, quando eu estou depois dos 50, eu lembro da fisionomia, já é alguma coisa. Não lembro mais do nome. Ele era da turma da Valéria, você deve lembrar dele. Da turma da Valéria eu lembro. Certeza. Tenho certeza que era o cara mais calmo, um poço de calma e tranquilidade. Tenho certeza que era ele. Pergunta aí, Giovanni. Não sei como o Pegoraro não falou da coincidência que deu agora, né? Eu lembro. Esse é o Giovanni, eu lembro, sim. Não, ele é o aluno do Giovanni. O aluno, então eu não lembro, não. Eles são parecidos. Falou que eu pareço o Mambrini, vou falar pra ele. Não sei como o Pegoraro não falou que, tipo, assim, tá correndo com os óculos metálicos e chegou o boleto, agora de manhã, o boleto pra pagar do óxido de sério. Enquanto se apresentava, foi muita coincidência, né? Mas a pergunta que eu queria fazer era sobre a escolha do óxido de sério. Por que você falou? Por que você partiu e, sei lá, se interessou pelo óxido de sério? Porque todas as características que você falou de ser oxofílico, essa tendência é comum aos lantanídeos inteiros. Então, não sei se talvez em teste com, sei lá, óxido de óleo, óxido de samara, óxido de neodímio, porque até onde eu sei, posso estar equivocado, sou iniciando essa área de lantanídeo, a propriedade do sério só é diferente porque dos lantanídeos ele é o único tetravalente. Mas quando você vai pensar nessas questões de propriedades na presença de campo elétrico, os lantanídeos pesados, como, sei lá, disprose, samara, europa e lutécio,
eles, sei lá, possuem propriedades mais interessantes, sabe? Tipo, mais catalisadoras. Tanto que o terb é utilizado para catálise adoidado. Então, eu queria saber se você já fez algum teste com isso, se você pensa fazer em outros lantanídeos, ou o porquê que você escolheu o sério. Ou é porque tinha no laboratório. A gente deve ter muito disso também. Olha, é muito legal a sua pergunta, Giovanni. As características científicas de um material e as propriedades dele são sempre muito importantes. Por que você escolhe um material para fazer um trabalho? É sempre uma coisa que a primeira coisa que você tem que pensar. Só que pensar nas características científicas são importantes, as propriedades científicas são importantes, mas o material ele tem que ser uma coisa importante para o país onde você mora, onde você reside. Eu não quero ficar estudando metanol a minha vida inteira, por exemplo, para oxidar metanol, se o metanol não vem de uma fonte renovável, vem do petróleo. Eu não quero estudar o térbio, ou outra, ou o lantânio, ou sei lá quem, porque não é o material que tem maior abundância no Brasil, entendeu? Então, o primeiro ponto que eu fiz era o seguinte: eu quero estudar materiais baratos. Aí eu falo, baratos por quê? Porque a platina e o paladio são caríssimos. Então, se eu pego um material, por exemplo, que é uma terra rara, vamos supor, mas que ela é cara, com mais o paladio e mais a platina, que são caros, ferrou com a minha vida. Aí eu vou pensar, puxa vida, o que o Brasil produz, o que o Brasil tem de melhor? O que o Brasil tem mais? É sério e nióbio. Sério, o Brasil é o segundo maior produtor, e nióbio é o primeiro. Então, aí, juntando isso, as propriedades que eu observei ao longo dos anos, tanto em meio ácido, quanto em meio básico, quanto para redução do oxigênio, quanto para degradação de poluentes orgânicos, soma-se essas propriedades a esse fato. Então, por isso que eu fui trabalhar com sério, entendeu? Mas é que, tipo, o sério, ele é extraído da monazita e da bauxita, né? Eles são, tipo, bauxita não. Monazita e cerita. Então, tipo, e ele é extraído junto com o resto dos lantanídeos inteiros. Então, tipo, o Brasil, até não tô sabendo, se eu não tô equivocado, ele tem a terceira maior reserva de lantanídeos. Só que meio que a produção de sério e neodímio também no Brasil, que também é relativamente forte, entre grandes aspas, se foca nesses dois porque tem mais aplicação. Só que, mas não é só mais aplicação, é o custo. Se você tem um material mais barato, se tem um material mais barato e mais utilizável, você tem um apelo. Você não faz uma pesquisa só porque a propriedade científica é maravilhosa. Você tem que ter um apelo. E o apelo é muito grande. Se você tiver. Se você. Olha só, eu vou comentar de uma outra maneira com você. Nós fizemos um trabalho agora, que foi publicado em 2019, que foi capa da Chem Electrochem, que eu não coloquei aqui para vocês. E o trabalho, assim, se você olhar o trabalho, ele é um trabalho similar ao que eu faço normalmente. Só que ele foi um trabalho de paládio e nióbio. E o nióbio no Brasil, quer seja governo, quer seja sociedade, quer seja quem seja, tem um apelo muito grande. Então, tem uma parte que tem um apelo. Então, esse apelo é fundamental. É feito você vender o peixe. Você está lá na feira e você vai vender um peixe. Aí você pega um peixe lá que ele é o peixe mais caro. Perfeito. Alguém que tem muito dinheiro vai comprar. Mas, na média, quem vai comprar os peixes são aqueles que vão pensar nos peixes mais baratos. Certo? Ou nos peixes que são os médios. Então, se você pensar no mais barato, então, por exemplo, você publica um artigo que foi capa, e você fala, puxa, mas é um artigo simples. Eu olhar para o meu artigo, eu falo para vocês, eu vou colocar esse artigo agora no titular. É um artigo simples. Mas, pô, você ter a sacada de usar o nióbio, conseguir fazer com que dê uma densidade de potência elevada. O Brasil é o primeiro produtor de nióbio do mundo, 98,5%. Aí, não tem como, entendeu? Então, é o que eu coloco para você, Giovanni. Importante, eu achei que a sua pergunta foi excelente.
Mas eu te coloco uma aspas aí, um parênteses para você pensar. Sempre pensar que aquilo que você faz tem que ser pensado em termos gerais, não só em propriedades científicas. É mais ou menos por aí que eu penso a coisa. Entendi. É que tipo, é que até tô sabendo, tipo, o Brasil, ele exporta o sério, só que tem muita questão mercadológica das monazitas, dos lantanídeos. Então, tipo, o custo do sério, se você pegar os minerais, seria mais abundante, ok. Só que os outros lantanídeos, eles também são extraídos. Simplesmente não se tem a... Não se extrai no Brasil, não se separa os outros, eles colocam como descarte, porque são, abre aspas, materiais, são produtos sem exportação. Aí fica naquilo. Acho que é um paradoxo. É o que produz mais porque é o que utiliza, ou de causa e efeito? Se produz mais porque é o mais útil, então, porque tem pesquisa, porque o sério, vamos dizer, ele é bem conhecido, ou não se produz porque não serve para nada. Então fica esse paradoxo. Mas pensa um pouquinho de outra maneira agora. Ainda vou dar outra maneira para você pensar. Se você for comprar esses outros aí, você acha que é mais barato ou mais caro que o sério? Neodímio tá mais barato que o sério. Quê? Neodímio tá mais barato que o sério. Tem certeza? Neodímio e Samário, depende da produção. Depende da produção. Você acabou de falar. Vai comprar da Sigma Aldrich o neodímio e o sério. Aí depois a gente conversa. Ok, beleza. Tá. Mas é Não, esse ponto tomei que eu ia chegar, carteirada. né? Beleza. Mas é esse ponto, cara. Não, eu tô falando uma coisa normal, pô. Mas esse é o ponto aí que você chegou. Ter o mineral não é tudo. Separar ele, purificar ele e colocar ele numa escala produtiva é complicado. Eu sei, eu acho que eu assisti uma palestra de alguém que trabalhava nessa área como é que fala? Eu esqueci o nome que usa para quando você faz a mineração e a separação dos terras raras. Ele colocou que existe um problema ambiental complicadíssimo, que é um processo super sujo do ponto de vista do que se existe hoje para a separação de terras raras. E isso está concentrado na China. A gente, por questões óbvias, a gente sabe que lá o pessoal tem uma questão ambiental mais flexível, vamos falar assim, né? E vem de lá, né? E aqui parece que deu uma emperrada porque é um problema. O processo de mineração de separação é muito sujo. Você gera um resíduo, vamos falar em lamas agora, né? Reservatórios de lamas. A gente já conhece, a gente já tem alguns históricos aí de alguns problemas ambientais com relação a esses resíduos, né? Então, isso é um complicador para quem produz, né, o minério. Às vezes compensa mais vender o minério, entre aspas, bruto, do que fazer toda a purificação aqui, porque tem outros problemas por detrás. É uma conversa que vai longe, tá, Giovanni? Mas é bacana você colocar isso aí. Mas a última pergunta aqui, que foi colocado no chat, só para a gente poder finalizar também, aí já são quase meio-dia, já parte dessa pergunta foi respondida nessa discussão final, né? O Rodrigo, ele faz assim, né? Já houve interesse da empresa e indústrias na procura desses novos materiais para células combustíveis? O que falta para chegar ao mercado e ser produzido em massa? Bom, de maneira geral, a gente pode produzir células em série alcalinas para serem aplicadas em dispositivos como laptops, dispositivos estacionários e outras coisas mais. O problema é que nós temos uma curva de Langoni, que é densidade de potência em função de densidade de energia. A densidade de energia na célula ela é alta, mas a densidade de potência não é tão alta quanto supercapacitor e capacitor. E então a densidade de potência tem que ser alta e mantida. E o que acontece hoje em dia? A gente tem uma densidade de potência que não é alta ainda, usando materiais que são de muito custo e que ainda funcionam com membranas que precisam ser mais estudadas, membranas de troca iônica
de aniônicas. Então, antes de a gente pegar e falar, não, ó, pode usar aí, vai embora, nós temos que vencer a carbonatação também. Então, tem muitos gargalos que têm que ser vencidos para que a gente possa pegar, multiplicar uma célula unitária por 100, fazer um volume que caiba no carro e que vença tudo isso aí que você está estudando. Nós estamos eu, como quem já estudou isso aí desde 2001, são 21 anos, nós estamos melhorando nisso. E eu acredito que daqui a algum tempo, de 5 a 10 anos, nós vamos ter alguma coisa nesse sentido. Para dispositivos estacionários, eu acho que não vai levar nem tanto tempo. Porque os dispositivos estacionários, você vai lá, coloca, usa para o tempo que você precisa e vai colocando combustível. E não tem grandes problemas. E é fácil de manejar. Agora, para dispositivo que funciona no carro, por exemplo, já é mais difícil. Então, o que falta é todos esses desafios tecnológicos até chegar num produto no qual a carbonatação seja minimizada, o paládio no ânodo seja praticamente zero, a platina no cátodo seja praticamente zero, a gente consiga vencer a cinética da redução de oxigênio, que é o caso que eu comentei com vocês com o peróxido de hidrogênio. Isso está acontecendo agora, que é bonito, está muito legal isso aí. Eu estou fazendo o projeto, eu estou sabe quando você está... Puxa, que legal, isso aqui é novo, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser importante. Fazendo isso, a densidade de potência chega... Eu vi para etileno glicol, para glicerol e para etanol, eu parti de agora, do jeito que está agora. O que eu melhor consegui agora foi 65 miliwatts por centímetro quadrado. O que eles estão conseguindo chegar a 100, 200, 300 miliwatts por centímetro quadrado. São 5 vezes mais, com menos paládio e menos platina. Então, a linha está acontecendo. Só que, assim, não é uma coisa que você fala, ó, vai fazer e é agora e acabou. 5, 10 anos para você ter um protótipo. 15, 20 anos para você falar, ó, vamos lá, vamos fazer isso aí no carro. Entendeu? Porque dá para fazer. Se você quiser fazer agora, dá para fazer. Só que o preço do carro vai ser $150 mil. Então, quem que vai fazer um carro a $150 mil? Faz de hidrogênio, que é 90, que é 70. Né? E não podemos esquecer, só para finalizar, se não fosse célula combustível, o homem não tinha ido à Lua. Eu sempre gosto de afirmar isso, né? Pois é, a gente fica pensando no... A gente não consegue sair do pensamento carro, né? Mas para de pensar em carro, começa a pensar fora da caixa. Por que a gente vai desenvolver uma célula combustível, né? Muito bom. Mauro, tá completando aí, falta 10 minutos para meio-dia. Eu não queria também segurar o pessoal mais tempo, você também. Novamente, muitíssimo obrigado por essa manhã aí estar com a gente, trocando aí acho que esse momento final aqui foi um momento extremamente rico, que a gente realmente consegue trocar e ver assim o quanto que a gente consegue aprender nesse assunto. Então, muito obrigado, viu, Walter? Mauro. E é isso, gente. Agradeço a presença de todos aí. Semana que vem a gente tem uma nova palestra, então fiquem atentos aí. Em breve eu comunico vocês aí. E, Mauro, obrigado de novo. Estou à disposição. Se quiser me convidar, será uma honra para ir para dar uma palestra, tá? Com certeza. Boa sorte na sua prova de títulos semana que vem. Obrigado. Vai dar bom lá, com certeza. Se Deus quiser. E obrigado todo mundo pela pergunta. E, Giovanni, eu gostei da maneira como você como é que se diz? Encara a ciência, com uma discussão, com uma questão de Pope, de Karl Pope. Certo? Você conhece o Pope, né? Pope é um filósofo. Ele sempre falava que, só para finalizar, ele sempre falava que a pesquisa é tanto melhor quanto mais ela consegue ser refutada. Então você não acredita no que o professor está falando. Isso é importante, porque você precisa avançar, e é interessante isso. Gostei da maneira como você se comportou.
Muito bom. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigado, bom Desculpa dia. a bagunça aí que eu fiz com o mouse aí. Boa sexta para todos aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.